Olá, seja muito bem-vindo, meu amado irmão, minha amada irmã. Nesse dia 22 de fevereiro, nessa quinta, nós celebramos a festa da Cátedra de São Pedro. Nesse tempo da Quaresma, celebramos então esta recordação do papel, da figura de São Pedro na nossa Igreja Católica Apostólica Romana. O evangelho que a liturgia nos propõe para hoje é o de Mateus 16, versículos do 13 ao 19. Peço que você deixe o seu joinha aí no vídeo, compartilhe com alguém, inscreva-se no canal caso ainda você não seja inscrito e faça parte desta família que quer conhecer ainda mais a palavra de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É importante nós entendermos o significado desta festa da Cátedra de São Pedro. Uma cátedra é a cadeira. A igreja, desde muitos séculos, tem as catedrais. O que é uma catedral? A catedral é a sede de uma diocese, onde está a cadeira do bispo, que é o pastor daquela porção do povo de Deus. E a cadeira, seja no mundo da igreja, seja no mundo da universidade, é o lugar do ensinamento. Os grandes mestres se sentavam nessas cátedras e transmitiam as suas lições. Então, a cátedra, a cadeira de São Pedro, representa esta função, essa missão que São Pedro recebeu do próprio Jesus, de ser esta pedra, de ser esse alicerce que iria cuidar dessa doutrina deixada por Jesus. A igreja não transmite um ensinamento seu, mas ela recebeu um tesouro do próprio Jesus, o tesouro da revelação. E a igreja tem a missão de manter, de guardar, de transmitir e interpretar esse tesouro. É por isso que a nossa igreja não se baseia somente nas Sagradas Escrituras. Ela é uma parte deste tripé, mas a igreja também se fundamenta e acredita que a revelação de Deus acontece sim através das Sagradas Escrituras, mas também através da tradição da igreja. O que é a tradição da igreja? Aquilo que a igreja sempre acreditou desde o seu início. E também o magistério da igreja. Aquilo que os nossos pastores, principalmente o Papa, que é sempre o sucessor de São Pedro, ensina nessa missão de transmitir, de interpretar esse depósito da revelação de Deus. Então nós entendemos que a missão de Pedro, além de ser o pastor, é aquele de ensinar, aquele de transmitir esse tesouro tão valioso que nós recebemos da parte de Deus, nosso Pai. Então o Papa tem essa missão de ser mestre, de transmitir o magistério da igreja. Por isso, nós sempre ouvimos com reverência e acolhimento os ensinamentos do Papa, que é o sucessor do Pedro.
Então, o Papa hoje é o responsável por manter a nossa fé católica, manter a unidade da Igreja. É interessante a gente ver que, enquanto, por exemplo, os protestantes se dividiram em muitos ramos, em muitas seitas, a Igreja Católica permanece una ao redor do seu único pastor aqui na Terra. Então, hoje é o dia de nós entendermos essa importância da função do Papa como sucessor de São Pedro, de manter a unidade, a doutrina da Igreja e de renovar a nossa fidelidade. Muitos são os ataques que, infelizmente, o Papa tem recebido, muitos que se acham mais católicos do Papa e querem criticar e questionar, e a nossa missão não é essa. A nossa missão é a de estarmos unidos ao nosso pastor, unidos a Pedro e em oração por ele, para que, de fato, o Espírito Santo conduza nessa missão que não é nada fácil. Rezemos pelo Papa Francisco e renovemos a nossa fidelidade a ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro, desça sobre você, sobre o seu caminho de fé, sobre a nossa Igreja. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenha um dia muito abençoado e fique com Deus.